recolhamos a nossa atenção para bem perto de nós. Levemos nossa atenção para dentro de nós. De dentro de nós, focalizemos o nosso interior. Nossa mente, instrumento de trabalho permanente, nossa alma, fruto de nossa mente e da presença divina, única parte divina em nós, o ajustador de pensamento. Unidos, aquietemos, nos irmanemos aqui e agora. 21 de agosto de 2031 depois de Cristo. Ano 2025, contando desde quando Jesus já tinha 6 anos de idade. O ano 1 depois de Cristo. Fiquemos em silêncio para harmonizar o nosso sentimento com o nosso pensamento e com aquele que somos, cada um de nós, cada uma de nós, almas, crianças de Micael, crianças de Jesus. Temos o hábito de comemorar aniversários. É uma tradição. E aí temos o hábito de levar presentes para quem aniversaria. Então, hoje, estamos celebrando o aniversário do nosso amado Mestre Jesus. Então, preparemos cada uma de nós, alma discípula de Jesus, um presente para ele. Logo, o presente será oferecido agora, na celebração do aniversário dele. Então, pensemos que presente poderíamos oferecer cada uma de nós. Essa celebração do aniversário de Jesus de Nazaré, Micael de Nébadon, é interativamente. Por quê? Porque é inter, entre nós, e inter, dentro de nós. Ativa, porque estamos nos olhando uns aos outros, estamos comunicando-nos. E a nossa atividade está sendo expressa aqui. Graças ao aniversariante Jesus, nos encontramos. E a mente, porque é o nosso instrumento de comunicação. Todos nós, todas nós, almas, temos mentes normais. E nos comunicamos graças ao poder
dessa mente. E foi dito, é pelo pensamento, e o pensamento que nos faz chegar a Deus, tocar Deus. Ou seja, o pensamento move a energia. E sabemos nós agora, aqui, que a nossa mente é um produto do Espírito Infinito. Logo, nossa mente, sim, é capaz de pensar Deus e instantaneamente conscientizar Deus. E a nossa alma, que está entre a nossa mente e o Espírito Divino em nós, o ajustador de pensamento, reverbera quando pensamos Deus. E ela reverbera porque ela se alimenta de toda a luz que vem ao mundo. E quando pensamos Deus, pensamos na luz máxima, e a nossa alma reverbera, porque ela se alimenta e cresce com a luz. Por isso foi dito, vós sois a luz do mundo. Porque há em nós uma presença divina, que é a luz suprema, e há um produto do Espírito Infinito, que é a nossa mente. Por isso, podemos ser uma luz para aqueles que necessitam. E por isso foi dito que quando se acende uma luz, se levanta para que ilumine a todos na casa. É um compromisso nosso. E Jesus, nosso amado Mestre, nos mostrou o caminho. E hoje celebramos a dádiva e a bênção da presença, do presente, da presença de Jesus em Nazaré, em Urântia. E hoje reverberamos agradecendo a Ele por ter nos dado tamanha dádiva. Somos, sim, as crianças dele. Crianças porque o mais elevado passo que dermos hoje, agora, aqui, será o passo da criança que se dirige à capital do universo que pertencemos, Salvington. Daí, daremos passos em diante, em direção ao paraíso. Então, somos as crianças de Micael. E somos as crianças do Pai, porque estamos no princípio do nosso princípio. Então, engatinhamos no caminho dos sede perfeitos como o Pai do céu é perfeito. Estamos engatinhando, mas o passo que aqui damos é relativamente valiosíssimo para o universo. Aqui entre nós, ele tem o valor do óbolo da viúva. Mas, acima de nós, das morôncias para cima, é um valor imenso. Por isso é dito, se nós aqui agora damos um passo em direção ao Pai, ele dá milhares de passos em nossa direção. Milhões de passos. Querem ver a prova? Há 2000 anos, Jesus nos deu a ministração que necessitávamos e que podíamos compreender naquele momento.
2000 anos depois, ele nos manda, Micael de Nébadon, as transmissões dos documentos de Urântia, dando a nós o alimento do adulto, não mais o leite do peito da mãe, mas o alimento do adulto. E temos que agradecer a Jesus pela dádiva da sua presença aqui, pela sua ressurreição e por ele estar nos observando agora. E nós, conscientemente, o convidamos, amado Jesus, Micael, sede presente em nosso encontro, onde celebramos 2031 anos de sua divina presença entre nós. Preparemos, cada um de nós, um presente para ele, porque ele está nos dando o alimento que agora podemos absorver, integrar pela compreensão, assimilar pela sinceridade e pela prestação do serviço e seguir em frente. Por isso agradecemos. E preparem no coração, que é o centro de importância, no centro onde tudo que tem importância é guardado. E o nosso tesouro está aqui no centro de importância. E vamos criar um presente para Jesus, Micael. O presente mais simples que possamos criar. Pode ser simbolizado numa oração, ação de orar. Usar o tempo para o verbo se manifestar com amor, bondade, com verdade, palavras honestas, beleza, o ato de humildade e reconhecimento da nossa pequenez e da grandeza do universo e da vida. Mas preparemos uma oração, uma prece, tal como Jesus, você tem todo o meu amor. Jesus, você tem toda a minha gratidão. Eu só desejo uma coisa de vós, Jesus. Sede sempre o meu mestre. Obrigado. Cada um procure sentir no coração uma prece, uma oração, um presentinho para Jesus. Pode ser uma palavra, uma virtude, uma qualidade, um pensamento. Vamos dar presentes ao aniversariante. Eu vou dar uma palavra: fidelidade. Quero ser fiel até chegar no paraíso. Jesus, doação total. Gratidão. Amor, amor, amor. Eu acho que não tenho mais uma palavra que expresse mais a gratidão, a não ser a palavra amor. Meu presente para ele é essa reunião, é essa egrégora que se forma aqui entre a gente. Jesus conosco. Gratidão pela respiração.
Tá fechado, Sussu. Microfone, ligar o microfone. Obrigada, desculpa. Obrigada, querido Jesus, por teres vivido entre nós. Que possamos ser fiéis, seguidores da tua missão, refletindo a luz que nos deixastes e espalhando a verdade, a bondade e o amor que transformam o mundo. Amém. Jesus, que encoraje nós que somos seus filhos, somos eternos adolescentes, a expressar o nosso amor, energia em busca do seu ideal eterno. Liane, fala, tu levantou a mão, mas... Falo, falo. Bom, eu, a princípio, gratidão a todos que estão aí, e gratidão pelo conhecimento do livro Durante, que chegou nas minhas portas, isso eu sou eternamente grata. E também é o seguinte, o meu presente hoje é entregar a mim, minha família e tudo o que a gente acha que pertence a Jesus e a Deus. E que eu saiba a cada vez mais que Ele me intua a seguir ou faça a vontade de Deus, faça a vontade de Deus, faça a vontade do meu Pai. E que isso sempre esteja presente na minha vida. Eu agradeço com amor, muito amor e amor por Jesus. Era maravilhoso. Obrigado, Jesus. Jesus, nesse teu dia eu te ofereço o meu amor, a minha obediência e o meu serviço. Vou tentar ao máximo ser como você. Muito obrigada pela tua vida aqui. Aí eu agradeço também que só Jesus para salvar a gente desse planetinha aqui. E graças a ele que só vem ajustador experiente e a gente tem agora essa dádiva aqui do livro de Urântia. Também graças a ele. Então, obrigado a ele, obrigado aos executivos, legislativos, judiciários do universo. Obrigado a todo mundo. Obrigado, Jesus, por estar vivo mais uma vez. Obrigado por estar nessa egrégora, como diz Stella, aqui com nossos irmãos e poder estar comemorando o aniversário ao nosso Senhor Micael de Nébado. Gratidão e amor eterno, em nome de Jesus. Amém. Amado Jesus, meu Pai, que se intitulou também nosso irmão, muito obrigado por sua doação, por seus ensinamentos, por sua voz dentro de todos nós. Que a gente continue buscando cada vez mais e que cada um de nós possamos nos entregar cada vez mais aos teus ensinamentos. Pessoalmente, eu te peço que não deixes de me dar os cascudos que eu preciso para poder chegar dentro e atender as expectativas que você pode ter de um filho que te ama muito. Beijo gigante, feliz aniversário, Jesus. Jesus, eu te ofereço meu serviço, minha gratidão e meu amor. Jesus amado, eu agradeço imensamente por sua presença aqui em Urântia e por seus ensinamentos, e eu ofereço meu aprendizado constante pelos seus ensinamentos.
Jesus, o aniversário é teu, mas a felicidade que desponta do meu coração que brilha e faz pulsar. Nesse momento, por estar aqui reunido com todos, é imenso. Então, eu estou toda arrepiada. Eu queria botar num pacotinho e te entregar essa energia de amor, de alegria. Obrigada, Jesus, por ter me trazido até aqui. Muito obrigada. Desejo também dar meus parabéns ao Senhor Jesus. Além da nossa gratidão, da nossa reverência, do amor que depositamos pelo seu nome, pela sua vivência entre nós, eu gostaria também de fazer alguma coisa inusitada agora. Nunca vi isso acontecer, mas o que que a gente faz num aniversário? Eu proponho fazer um brinde ao Senhor Jesus, de todo o coração. Parabéns, Senhor Jesus. Parabéns, Jesus. Parabéns, Senhor Jesus. Parabéns. Parabéns, Jesus. Senhor Jesus, gratidão. Parabéns. Parabéns, Jesus. Parabéns, Jesus. Parabéns, meu lindo amado. Privilégio nosso. Uns tempos atrás eu não sabia nem que Jesus faria aniversário. É muito bom isso, meu Deus. Uma oportunidade única que eu tive. A idade que eu tenho, cantar um parabéns para Jesus. Meu Deus. Bom demais. Alguém mais gostaria de oferecer ao aniversariante, nosso mestre Jesus, Micael de Nébado, uma oferta, um presente de aniversário, os parabéns? O livro, ele diz o seguinte, que a dedicação afetuosa da vontade humana de fazer a vontade do Pai é a dádiva mais bem escolhida que o homem pode oferecer a Deus. Eu ofereço a Deus, a Jesus, a minha vontade de fazer a sua vontade. Perfeito, Ilionai, eu também ofereço a Ti, Jesus Cristo, a Mãe Divina, ao Pai no ajustador personalizado desse universo, unido ao meu ajustador, a vocês três. Eu ofereço a vós todo o meu ser, todo o meu ser, todos os níveis de vida da minha pessoa, todas as partes do meu eu, para fazer a Tua vontade. Muito grato pela oportunidade de existir. E seja feita a sua vontade, seja feita a sua vontade. Amém. Amém. É muito interessante porque está um clima de festa, de aniversário, de fato. Tá muito bonito isso.
Ai, tão interessante também. Quem vai pegar o primeiro pedaço de bolo? É do aniversariante. Eu estou vendo e sentindo uma presença muito intensa de Jesus, assim como um céu azul, uma esfera azul muito intensa, algo além das palavras. E o sentimento é de gratidão, gratidão com essa presença, essa energia viva, tão profunda, tão poderosa. E gratidão, gratidão. O que eu posso fazer? Qual é a sua vontade, meu Pai, para mim, para a gente? Gratidão. Por mais avançadas que sejam as ministrações de Urântia, nós estaremos no primeiro grau. O primeiro grau de bilhões de graus. Mas esse primeiro grau fará de nós o filho pródigo, que dará muita alegria ao Pai quando lá chegarmos. Porque nossos desafios são gigantescos. Porém, aqui estamos nós e queremos chegar ao Pai. E Jesus nos abriu o caminho, a verdade e a vida. Então somos as crianças dele. O silêncio não é um vazio entre nós, mas é um preenchimento. Das agências celestiais que notaram o nosso propósito. E o propósito é puro, simples. Celebrar o mestre de Urântia, Jesus de Nazaré, o Micael de Nébadon, o Filho Divino, que estando aqui, decidiu, como humano, beber um cálice amargo até o fim. E deu a nós a oportunidade de irmos adiante e vencermos todos os desafios, porque ele veio antes e preparou aqui o caminho, mostrando-nos que tudo é possível, desde que acreditemos que é possível, desde que caminhemos com sinceridade, desde que desejemos sobreviver à morte neste mundo. E aqui estamos nós, temporariamente.
Alguém gostaria de manifestar a palavra? Estela, eu vou mostrar um texto para quem não teve ainda a oportunidade, que é o texto que responde a todo aquele que busca e que precisa também de saber até onde o livro de Urântia abrange. Por que ele veio? Para que ele veio? Então, há uma passagem de um documento que dá essa indicação. É uma questão de nós apenas ampliarmos, do modo como as ministrações ampliam a nossa consciência cósmica, nós devemos ampliar todos os conceitos do livro de Urântia a todos os seus possíveis significados e usar o nosso recurso de nível cósmico que está na nossa mente para compreender e usar todos os recursos ao nosso alcance. Vamos lá? Eu posso compartilhar a tela, Estela? Pode estar liberado. Ah, me desculpe. Primeiro eu devo pegar o texto para depois compartilhar. Eu vou buscar o texto um momento, por favor. Não vai demorar muito. Já localizei o texto, posso compartilhar a tela. Sim, está liberado. Quem queira, anote o documento, porque depois poderá recorrer a ele. Aqui está. O que é o livro de Urântia? Por que veio o livro de Urântia? Para que serve o livro de Urântia? Aqui está dentro do conceito considerar. E vamos considerar o livro de Urântia. E nós estamos tendo aqui uma oportunidade. E o livro de Urântia é uma oportunidade. Então, aqui vamos ler o documento 113, os guardiães seráficos do destino. É dito, tem sido provido um vasto esquema de sobrevivência e de progressão espiritual. Esse texto está inteiro no parágrafo. Mas aqui vamos ver, tem sido provido. Nós lembramos que temos um destino de chegar ao paraíso. E quando nós damos um passo em direção ao paraíso, a providencia todo o necessário para realizarmos. Por isso foi dito, buscai o reino do céu e sua justiça, e tudo o mais para alcançá-lo
vos será propiciado. Então, tem sido provido um vasto esquema de sobrevivência. Que sobrevivência? Sobrevivência primeiro na carne e depois no espírito. É um esquema de sobrevivência, porque as transmissões de Urântia dão todas as técnicas e todos os resultados e efeitos da aplicação dessas técnicas. Desde quando no passado foram outras, até quando no presente podem ser transformadas pela conscientização das transmissões. Um vasto esquema de sobrevivência, porque a ministração nos mostra que podemos escolher a sobrevivência da alma, porque o corpo morre, mas podemos imortalizar a alma. E a imortalidade da alma prosseguirá nos mundos moronciais, que são os mundos para onde as almas vão. Jamais é ou será o mundo de onde as almas vêm, mas sim o mundo para onde as almas vêm, vão vindo dos mundos para as morôncias. A sobrevivência da alma está garantida para todo aquele que escolhe sobreviver. Então, a sobrevivência está bem ministrada nos documentos de Urântia. Um vasto esquema de sobrevivência e de progressão espiritual. Porque, ao sair daqui, estaremos dando o primeiro passo para a progressão espiritual. No mundo moroncial, daremos continuidade a esses passos por bilhões de mundos, até o Pai que nos abraçará. E essa progressão espiritual está muito bem ministrada nos documentos de Urântia. Na dúvida, leiam todos os documentos e verão que é isto mesmo. É um esquema de sobrevivência na carne, na mente, na alma e no espírito, na nossa totalidade. E a personalidade que tudo coordena estará nos braços do Pai, no final da nossa caminhada. Agora, vamos à leitura do documento. Eu pediria que alguém se ofereça para a leitura. Pode ser, Estela? Eu leio. Por favor. É? O número do documento e tudo, a página, Sim, pode deixar. para que fique registrado e guardado. Uhum. Documento 11301, na página 1241.1, o livro de Urântia. É um documento 113, os guardiães seráficos do destino. Tendo apresentado as narrativas dos espíritos ministradores do tempo e das hostes de mensageiros do espaço, vamos considerar agora os anjos guardiães, os serafins devotados à ministração aos indivíduos mortais, para cuja elevação e perfeição tem sido provido um vasto esquema de sobrevivência e de progressão espiritual. Nas idades passadas, esses guardiães do destino eram o único grupo de anjos a ter reconhecimento em Urântia. Os serafins planetários realmente são espíritos ministradores enviados para servir àqueles que irão sobreviver. Esses serafins assistentes têm funcionado como ajudantes espirituais do homem mortal em todos os grandes eventos do passado e do presente. Em muitas revelações, a palavra foi dita pelos anjos.
Muitos dos mandados do céu foram recebidos através da ministração dos anjos. Graças, Estela. Anjo. Abramos agora para compartilhar na presença do aniversariante sobre esse parágrafo que foi lido. Com a ajuda de Jesus para que possamos compreender mais. No passado e no presente, esses ministradores, os anjos e os serafins, Estela quer falar? Levantou a mão. Não, tá pessoal. Tá bem. No passado e no presente, esses anjos que agora estão mais constantemente em relação direta, funcionando como acompanhantes nossos, porque nós propiciamos o ambiente para eles, como este ambiente aqui agora. Aonde quer que cada um de nós esteja, é um ponto de luz. E um fio de luz, uma teia de luz, sai de cada um de nós até onde o outro se encontra. Isto forma uma teia de luz sobre o planeta. E os anjos percebem a atividade da luz, a luz da verdade, a luz da mente que está no nível de consciência de que é um nível de origem do Espírito Infinito. E é pensamento, porque irradia como palavra, mas também vai com o sentimento da alma, que reverbera, porque concorda e ecoa. E a nossa presença divina que nos conduz a esse encontro também manda a sua luz. E essa luz tem resposta. E as agências celestiais acorrem a esses encontros, porque nenhuma ovelha será perdida, porque nenhuma luz será apagada, porque toda luz receberá alimento para prosseguir brilhando. Então, foi provido um vasto esquema. O livro de Urântia é uma provisão do vasto esquema. É o presente que o aniversariante nos deu, o livro de Urântia. Ele não disse que voltaria. Olhem o presente que ele nos dá antecipadamente. As ministrações do livro de Urântia. E ele só fez isso porque ele confia, porque ele acredita, porque ele tem fé em nós. E nós respondemos dando a ele a nossa sinceridade. Mestre Jesus recebe de nós, desse grupo todo aqui presente, e de todos afinados, a gratidão, o reconhecimento do presente valioso que recebemos. Nós reverberamos a gratidão para Jesus. É o nosso presente para o aniversariante. E ainda virão muitos depois de nós
que estarão muito mais bem preparados do que nós. Porque nós aqui ainda temos tantos compromissos com o mundo à nossa volta, com o ambiente que nos rodeia, que ainda não podemos nos dedicar por um tempo maior ao Evangelho do Reino. Mas virão aqueles depois de nós, que administrarão melhor o tempo e a ação. Confiemos, mantenhamos-nos na obra. Contribuições podem vir de cada uma das almas aqui presentes. Leonardo, por favor, Leonardo. Depois tem mais alguém que quer falar. Olá, sou Fabiano. Então, como o senhor deu a importância por 2 vezes aí a respeito do pensamento, né? O livro de Urântia nos diz que, no tempo, o pensar rende a sabedoria. E que a sabedoria dissolve-se na adoração iluminada e reflexiva. E que na eternidade, a adoração manifesta-se. Eu não estou ouvindo nada. Oi? Tá ruim o som? Eu não consegui ouvir. Não sei vocês, mas eu não estou ouvindo nada. Vou pegar o fone aqui, então. É um pouco ruim teu som, dá para ouvir, mas é... Aproxime-se mais do microfone, Leonardo. Vê se melhorou. Tá bom. Melhorou. Então, é como o senhor deu por 2 vezes aí o destaque a respeito do pensamento, né, no início e ainda há pouco. O livro de Urântia diz que, no tempo, o pensar rende-se à sabedoria. E que a sabedoria dissolve-se na adoração iluminada e reflexiva. E que, na eternidade, a adoração te conduz à sabedoria. Que a sabedoria manifeste a finalidade do pensamento. Então, é muito bonito a questão do pensar, do pensamento, tanto no tempo quanto na eternidade. Muito bem, Leonardo. Muito obrigado. Quem mais queria falar? Pode falar. Sabino, só queria completar a sua última fala, que você disse sobre... Fale bem alto, por favor, Elionai. Oi. Tá bom? Fale bem alto. Dá para ouvir? Tá Sim. ouvindo? Oi, tá. É só completar a sua fala, que você disse sobre outros que virão, né, e farão bem melhor. Isso faz lembrar um trecho aqui do mandato de publicação. Ele fala assim: vocês que dedicaram suas vidas a serviço do livro e da fraternidade não fazem ideia da importância de seus feitos. Sem dúvida, vocês viverão e morrerão sem entender completamente que participaram do nascimento de uma nova era de religiosidade nesse mundo. Só queria deixar esse trecho para a gente entender, né? Pouco que a gente está fazendo aqui, como você diz, que vai reverberar, né? Futuramente. Muito bem lembrado. Quem mais queira contribuir, por favor, se manifeste. Uma corretora que não tinha mudado. Aqui, ó. Eu já tinha te mandado. Esse 21 de agosto está no princípio, mas chegará o tempo em que o planeta inteiro celebrará o 21 de agosto. Por quê?
porque vivemos um tempo de comunicação intensa, veloz, eficiente, direcionada. Não demorará muito e o 21 de agosto se tornará uma data planetária. É um sinal de Urântia. Obrigado, Jesus, por tudo, pelo nosso encontro, pelo qual Jesus é responsável. E agradecemos por isso. Nós somos convidados de Jesus. Lembramos do banquete que foi oferecido e dos convidados que foram chamados ao banquete. O banquete, com certeza, oferecia o bom e o melhor. E o anfitrião, amoroso, afetuoso, convidou as principais personalidades ao alcance dele. O banquete tinha o bom e o melhor. Sabemos que cada um, bom e melhor, teve uma justificativa, um motivo, uma razão, um modo de não ir ao banquete, de não usufruir do bom e do melhor. Lembramos e tragamos aqui o que o anfitrião amoroso, afetuoso, bondoso, que tinha o bom e o melhor para oferecer para as personalidades ao alcance dele, fez, depois de ver a recusa de todos os convidados ilustres à sua mesa farta. Ele mandou o quê? Que fossem os servos dele ao campo, às palhoças, aos lugares distantes e chamassem todos aqueles que quisessem vir para o banquete dele, para usufruírem do bom e do melhor. E os humildes, os simples, os desvalidos e até os inválidos é que se lançaram para o banquete. Nós aqui podemos representar essa classe de seres que estamos respondendo ao banquete, porque nós sabemos que o bom e o melhor está sendo oferecido por um anfitrião amoroso, afetuoso, bondoso, verdadeiro anfitrião. E ele chamou os simples e humildes, desvalidos ou desvairados, para ver quem se movia a responder ao chamado. Então, nós temos em nós uma divina presença. Temos em nós uma alma. Temos em nós uma mente normal, relativamente para nós. E somos coordenados por uma personalidade que o Pai Universal dotou a nós. Doou. Determinou. E nós, quando aceitamos um convite desse, é a nossa liberdade de escolha. Todo esse complexo que somos, toda essa composição que nos faz sermos quem somos, aceita o convite. Então, a salvação é individual. Cada um de nós aceita o convite.
e vai à mesa e se alimenta da mesa e integra em si a essência do alimento oferecido. O livro de Urântia só espera que integremos em nós a essência do conteúdo que está dentro do livro de Urântia. E essa essência vai nos alimentar. E depois disso, não teremos mais fome nem sede. Por quê? Porque nos alimentamos da palavra de Deus, que veio por toda a comissão de reveladores, desde o sensor universal, que sente as vibrações, as frequências, as luzes que saem do centro, do centro, do centro, e o sensor universal identifica e apresenta a nós o Pai. Apresenta a nós o Supremo, os absolutos da Trindade, e apresenta a nós o Filho Eterno, o Espírito Infinito. O sensor, ele veio a Urântia do modo dele para nos dar o bom e o melhor no banquete. E um dos menores dele, mas não menos importante, apenas por função, esteve aqui anunciando a Maria. O Criador desse universo, Micael de Nébadon, nascerá como Jesus. Pouco antes, esse mesmo ministro angélico esteve com Isabel e anunciou que viria João para preparar o caminho. E depois de tudo isso, quando eles passaram as transmissões de Urântia, os seres intermediários compareceram e transmitiram o precioso documento da vida e dos ensinamentos de Jesus. E, por isso, nós temos hoje o conhecimento da vida do Mestre Jesus. E o conhecimento é pela revelação. E a revelação nos renova. E nós não somos o que éramos antes da revelação. Somos nascidos de novo. E é esse nascimento que nos faz ir ao Pai, caminhando pelos bilhões de mundos, até chegar a Ele e receber o seu abraço. Gratidão a Jesus, que prometeu voltar e já voltou antecipadamente através de um livro que é neutro, inofensivo, manso, porque um livro pode ser adquirido e pode nunca ser lido. Mas um mestre, um profeta, deve ser ouvido. Mas pode não agradar a todos, como nem Jesus conseguiu agradar a todos. Por isso veio um livro. Graças à neutralidade do livro, ele pode penetrar em todos os lares. Pela neutralidade. Por isso foi pedido que não precisava Jesus na capa do livro. E publicaram aí alguém um livro às pressas. Às pressas eu digo porque não estão obedecendo o que os reveladores aconselharam. E puseram Jesus, e um Jesus não, uma imagem horrível na capa. Alguém teve uma ideia de dar um palpite. Gente, isto é para nós, interessa, é nosso, faz parte do nosso dia a dia.
E às pressas parece que mudaram a capa do livro antes que fosse para a rua. O livro não pode ter a capa porque ele é dirigido a toda a humanidade, a todo aquele que é sincero e busca. Então, hoje, a internet, os celulares, os computadores, os laptops, todos os instrumentos podem acessar o livro de Urântia. Então, nós estamos vivendo um tempo novo. Agradecemos a Jesus pelas suas longas caminhadas a pé, sob o sol escaldante, sob noites frias, sob todo o tempo que fosse. Jesus caminhou longas distâncias para conhecer os seus amados filhos. E aí, hoje, nós temos o privilégio, o conforto, a facilidade de nos comunicar nessa distância enorme em que todos nós nos encontramos, com o conforto de casa. Agradecemos a Jesus. É o aniversário dele. Estamos aqui celebrando o aniversário de Jesus. E alguém deve ter tido alguma ideia. Então, dá um silêncio para uma pausa e, por favor, coloque a ideia para todos nós. Ou todas nós, almas ávidas de luz. Eu creio que Jesus, ele previu o livro de Urântia. Eu coloquei no chat, no documento 170, tópico 4, parágrafo 15, ele promete uma nova revelação. Talvez ele estivesse falando do livro de Urântia. Sabino disse que ele nos deu esse presente, eu acho que ele previu. Aí no chat. Gratidão, Jesus. Quantos presentes maravilhosos. Por favor, Roberto de Paula, mande essa informação para a Estela, para que a Estela possa replicar, mandando para todos, reproduzir, mandando para todos. Inclusive, eu gostaria de receber, porque é sempre bom levantar essas dicas muito boas. Eu já copiei o número do documento. Depois envia para nós, por favor, Estela, muito grato. Tá. 170. Sabino, eu queria fazer uma pergunta. Para o grupo. Esse banquete que foi oferecido e depois as pessoas mais simples e humildes participaram, parece que dá uma continuidade também nessa passagem de um elemento que veio com trajes não adequados e que não foi aceito e foi expulso. Então, eu tenho um pouco de dificuldade de aceitar isso, sabe? Eu acho que não é o traje que faz a pessoa, então só se é um traje indecoroso, né? Mas, assim, eu não entendo esse convidado que não foi aceito no banquete. Quando falo, muito bom e bem lembrado, isso levanta para todos que veem essa passagem alguns aspectos, mas devemos expandir o significado de tudo à nossa volta. O traje tem significados. Hoje, na nossa reunião, nós podemos ver decorações nas paredes de todos nós.
Se houver uma decoração que tem significados, que é uma mensagem, hoje em dia, muitos símbolos dizem muitas coisas. E pode ser que alguém em certo traje estava trazendo uma mensagem. E a mensagem não era bem-vinda por aquele grupo, porque era uma mensagem de discórdia, de rebeldia. Nós sabemos as cores da bandeira de Micael. É um símbolo. Tem significado. E sabemos também as cores da bandeira de aquele, que não merece ser citado o nome. E se as bandeiras dele forem apresentadas, nós deveremos ficar alertas. Então, os trajes, as roupas, a roupagem, pode ser uma mensagem sutil. Eu vou falar uma coisa tão simples, mas que poucas pessoas poderão associar. Por que Papai Noel veste vermelho e branco? Se antes da década de 1953, muito antes, era azul e branco. A roupa é um símbolo e tem um significado e traz uma mensagem. Então, nós, muitas vezes, somos iludidos, somos conduzidos, controlados, dominados, desviados e desvirtuados por adulterações. E as adulterações também se infiltram nos livros sagrados. Então, nós precisamos mudar, observando todo o amplo significado de cada símbolo. Por exemplo, a cruz e o crucificado. Vamos banir este símbolo da nossa frente. Vamos apagar esse símbolo do nosso planeta. O Jesus ressuscitado, que hoje está vivo, porque ele ressuscitou e até hoje ele está vivo e para eternamente vivo, assim como nós, quando ressuscitarmos, se fizermos tudo como deve ser feito, viveremos eternamente. Então, o símbolo que é mostrado não é positivo, não é criativo, não é estimulante, não é elucidativo. Ele é atemorizante, aterrorizante. Ele escraviza, ele prende, ele amedronta o símbolo do crucificado na cruz. Então, nós não observamos direito, não ampliamos o sentido do significado exterior, da aparência exterior. Então, esse banquete pode ter tido uma presença simbólica para significar algo. Por isso foi recusado. De vez em quando, alguém invade as salas que nós estamos. Nesse momento, eu gostaria de pedir um gesto de compreensão. E compreensão é um nível cósmico em nós. Nós precisamos nos ver uns aos outros para nos reconhecer, porque um belo dia vamos uns passar pelos outros. E aqui nós pedimos, pelo menos eu estou pedindo, a organização não pede, a URANT, o AB não pede, depende de cada um de nós. Nesse momento, estamos celebrando o aniversário de Jesus. Seria bom saber quem somos e como somos. Então, vejam, a minha imagem não está mais na tela, mas há uma foto minha e uma foto da Suzana. Por favor, eu peço, coloquem uma foto de vocês no lugar da tela. Se for muito difícil e muito complicado, peçam a ajuda que vocês terão, com toda certeza.
mas procurem pôr uma foto, não deixem a tela simplesmente neutra, não neutra, mas anulada. O nome é importante. Depois precisaremos saber quem é de onde, porque aqui nós estamos em rede. Mas aqui, veja, Ângela Esteves, Flórida, Estados Unidos. Aqui, Liane Kerber, Porto Alegre. Carlos Mota, Rio de Janeiro. André Pimenta Garrido, Rio de Janeiro. Não, é Rio de Janeiro, Cabo Frio. Entende? Nós, às vezes, não levamos em conta certos detalhes mínimos. Pode ser que aquele que foi ao banquete não prestou atenção que estava usando uma camiseta inadequada para o local. E aquela camiseta era um símbolo, tinha um significado, trazia uma mensagem, como muitas hoje em dia, sutis. E é pelo sutil que se pega o denso. Então, sejamos alertas, mansos como as pombas, mas corajosos como a serpente, para não sermos iludidos. Por isso foi trazido e despejado em nós o Espírito da verdade, para que ninguém nos manipule de fora. E temos em nós 7 níveis cósmicos para nos ajudar. A sabedoria é o 7º. Então, temos que agradecer a Jesus pelos presentes que ele já nos deu, antecipadamente. Muito bom. Vamos fazer agora 1 minuto de silêncio. Interessante, é 21 horas e 21 minutos. Vamos fazer 1 minuto de silêncio de gratidão ao nosso ajustador de pensamento e a Jesus Micael. Não se retirem até o final, por favor. Uma prece silenciosa. Que possamos unir nossos corações e mentes no propósito de servir aos nossos semelhantes com amor, respeito e humildade. Que possamos prestar o serviço à vontade do Pai. Gratidão. Feliz aniversário, Jesus. 2031 anos conosco.